Bom dia, Paula. Bom dia você de todo o Brasil. Agora são 9 horas e 33 minutos e a gente quer começar essa edição manifestando toda a nossa solidariedade aos moradores de Petrópolis, a região serrana do Rio. Pelo menos 38 pessoas morreram vítimas das chuvas e daqui a pouco a nossa equipe mostra o apelo da igreja por solidariedade e como você também pode ajudar. E falando em tempo, vamos dar uma olhadinha no céu do Distrito Federal. Por lá, quarta-feira de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Os termômetros ficam entre 17 e 27 graus. Direto de Brasília, nosso repórter Francisco Coelho traz as principais notícias da capital federal. E aqui de São Paulo, a Aline Mércio alerta para o menor estoque de sangue desde o início da pandemia. Quarta-feira é dia de catequese com o Papa Francisco, direto de Roma, a Lísia Costa traz todo esse conteúdo para você. Tem ainda o Ano Santo em Santiago de Compostela, na Espanha, e as celebrações do Dia dos Pastorinhos, Francisco e Jacinta, em Fátima, Portugal. Nós voltamos em 2 minutos, antes vemos o céu de Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul. É bastante nuvens agora de manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 34 graus. O Papa Francisco encerrou nesta manhã um ciclo de reflexões sobre São José. Ele falou do Pai de Jesus como um grande mestre na arte de cuidar. Francisco também recordou um sacerdote que foi assassinado no Congo e pediu aos religiosos coragem para continuarem testemunhando. Mais informações com a Lísia Costa. Bom dia a todos! Nós tivemos uma grande graça de acompanhar desde dezembro as reflexões muito profundas sobre a figura de São José. O Papa disse que fez essas catequeses como um complemento à Carta Patris Corde, que celebrava os 100 anos da instituição de José como padroeiro da Igreja. E hoje o Papa falou dessa característica, dessa missão de José. Falou que os evangelistas contavam sempre que José tomava consigo o menino e a sua mãe e fazia o que Deus lhe ordenava. E isso mostra que a tarefa de José é proteger Jesus e Maria. Ele era o seu principal guardião. Francisco disse que este cuidado é uma característica fundamental, é missão de todos os cristãos. Nós somos chamados a proteger e a guardar Maria e Jesus como fez José. Também os mais frágeis, os pobres, a fé e a vida. Diz que José deve sempre ser invocado como protetor da igreja, porque ela é o prolongamento de Jesus na história. O Papa Francisco também disse que hoje é quase uma moda falar mal da igreja, destacar os pecados, os erros dela, mas que nós precisamos lembrar que são os nossos pecados que estão ali, porque a igreja é feita de um povo pecador que encontrou a misericórdia de Deus. Pediu para nos questionarmos se nós amamos de fato a igreja como ela é, com os limites, mas também com a grande vontade de servir a Deus. E também disse que amar e cuidar da igreja é caminhar com ela e proteger principalmente aqueles que pertencem ou que estão ao redor da igreja. No final da catequese, o Papa saudou os fiéis de diversas línguas e, ao cumprimentar um grupo da Ordem dos Padres Regulares Menores, falou de um dos religiosos da congregação que no dia 2 de fevereiro foi assassinado após ter celebrado a missa na República Democrática do Congo. Ele disse que Padre Richard foi vítima de uma violência injustificável e pediu que este ato não desencoraje os familiares, os religiosos, que eles continuem testemunhando apesar das dificuldades e sempre imitando Jesus, o bom pastor. O texto completo da catequese de hoje está disponível no nosso site. Vale a pena ler também as outras meditações que o Papa fez dedicadas a São José ao longo desses 2 últimos meses, uma grande riqueza para a nossa fé. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Lísia. E aqui no Brasil, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, pelo menos 38 pessoas morreram vítimas das consequências das chuvas que atingiram a região. Centenas de famílias estão desabrigadas e desalojadas. Imagens gravadas por moradores de Petrópolis impressionam. Neste ponto, carros são arrastados pela enxurrada. Neste outro, a força da correnteza assusta. Na área comercial, perto do centro histórico de Petrópolis, a lanchonete inteira foi arrastada.
As chuvas em Petrópolis começaram na tarde de ontem. Em 6 horas, foram 258 milímetros, volume acima da média histórica para o mês de fevereiro, que era de 238 milímetros. O Morro da Oficina, no alto da serra, foi um dos pontos mais afetados. Segundo a prefeitura, cerca de 80 casas foram atingidas. Até a madrugada de hoje, o Corpo de Bombeiros registrou 207 ocorrências, das quais 171 foram deslizamentos. 34 pessoas perderam a vida. O número de famílias desabrigadas ou desalojadas ainda está sendo contabilizado pela Defesa Civil. As buscas por sobreviventes continuam. A Arquidiocese do Rio, por meio da Caritas, já se mobiliza numa campanha de solidariedade para ajudar as famílias afetadas. Faça sua doação pelo Banco Bradesco, conta emergencial da Caritas Arquidiocesana, agência 0814, dígito 1, conta corrente 48500, dígito 4. É um modo de nós partilharmos o pouco com alguém que necessita e a Caritas da Diocese de Petrópolis dará os encaminhamentos. Vamos viver também esse momento de fraternidade e solidariedade. Faça essa doação na conta Caritas Emergência. Deus o abençoe. E a frente fria que levou chuva ontem para Petrópolis deve permanecer nesta quarta-feira. Hoje à tarde ainda tem risco de um novo temporal. Ontem a Defesa Civil do município colocou o estado, a Defesa Civil do município colocou Petrópolis em estado de crise. A partir de amanhã, um novo corredor de umidade traz bastante chuva para o sudeste, centro-oeste, norte e parte da Bahia. A chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul deve durar até domingo, podendo ainda gerar mais transtornos. Confira a previsão do tempo. O tempo permanece instável com alerta de temporais sobre grande parte da região norte, passando pelo Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Pará, descendo para o centro-oeste, atingindo Mato Grosso, Goiás e partes do Mato Grosso do Sul. No sul, sobre o Paraná e no sudeste, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vai ter sol no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, no centro-oeste, na faixa do oeste ao sul do Mato Grosso do Sul. E no sul do país, o sol brilha forte e deixa o dia quente, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Na capital gaúcha, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Vamos ver as temperaturas em outras capitais. Em Belo Horizonte, os termômetros variam entre 19 e 26 graus. Lá no Nordeste, na capital do Rio Grande do Norte, máxima de 31 e mínima de 24 graus. A seguir, as doações de sangue estão em baixa. Saiba como ajudar. A gente vai para o intervalo com imagens lá do Rio de Janeiro. Por lá, sol com nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora durante o dia. A máxima chega aos 29 graus. O Banco Central informou que familiares de pessoas falecidas podem consultar se existe algum dinheiro esquecido em contas bancárias. Vamos ao vivo agora lá para Brasília para conversar com o Francisco Coelho. Francisco, como vai ser feita essa consulta? Bom dia para você. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, essa plataforma para consultar o dinheiro esquecido já é um sucesso. Mais de 60 milhões de brasileiros fizeram a consulta. A novidade, como você falou, agora é a possibilidade de consultar se um familiar já falecido deixou algum dinheiro em uma conta bancária. Os herdeiros legais ou um procurador vão poder fazer esse saque. O Banco Central ainda vai informar como será esse procedimento, porque a pessoa falecida não pode fazer o cadastro naquela plataforma do governo, que é o gov.br. Então, nos próximos dias, o Banco Central vai divulgar como vai ser esse procedimento. E agora falamos de imposto de renda, porque as empresas e instituições financeiras têm até o próximo dia 28 para enviar os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado.
Esses informes são utilizados para o preenchimento da declaração do imposto de renda do ano de 2022. O prazo para o envio das declarações deve começar no próximo dia 2 de março. E uma última notícia, o Tribunal de Contas da União liberou a primeira fase de privatização da Eletrobras. A maior empresa estatal de energia da América Latina deve ser vendida pelo valor mínimo de 67 bilhões de reais. O governo federal pretende realizar o leilão ainda em maio deste ano. Eu volto com você nos estúdios na capital paulista. Muito obrigada, Francisco. O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo está com o menor estoque de sangue desde o início da pandemia. A Aline Messi está lá e explica como as pessoas podem doar. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita. Hoje eu estou aqui no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e por aqui está mesmo precisando de muito sangue. Eles estão precisando de doadores. Eu vou conversar com o diretor aqui do Banco de Sangue, Dr. Fábio Lino. Bom dia, doutor. Quais são os tipos sanguíneos que mais estão precisando e quem pode doar? Bom dia. Então, a gente está com estoque crítico de todos os tipos sanguíneos, tá? Em especial o tipo O e o tipo A, tanto positivo como negativo. Os critérios de doação são pessoas que pesam acima de 50 quilos e têm entre 16 e 69 anos de idade. Observação que os menores de idade precisam estar acompanhados do seu responsável legal. E a doação em pessoas mais velhas, o limite da primeira doação seria 60 anos. Estar alimentado, tá, de forma geral, em bom estado de saúde e trazer um documento original com foto e oficial, né? E quem teve Covid tem que aguardar quanto tempo? Quem teve a doença Covid tem que aguardar pelo menos 10 dias após a completa cura. E quem teve contato com alguém que teve Covid tem que aguardar 7 dias do contato. Perfeito, muito obrigada, Obrigado. doutor. Quem quiser vir doar aqui, Adelita, o endereço é Rua Pedro de Toledo, número 1800, fica bem perto da estação ACD Servidor. Voltamos aos estúdios. Tudo bem, obrigada, Aline. Obrigada por essas dicas tão importantes. E o impasse sobre a retirada das tropas russas das fronteiras com a Ucrânia está entre os destaques internacionais de hoje. O The New York Times destaca: a Ucrânia impulsiona a unidade enquanto Estados Unidos e Rússia discutem seu destino. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, disseram que vão buscar um caminho diplomático para evitar uma invasão, oferecendo uma frágil esperança. O The Guardian afirma: ministro da Defesa da OTAN se prepara para a reunião. Segundo artigo do jornal britânico, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, a Rússia está aumentando em vez de diminuir sua presença militar na fronteira da Ucrânia, com mais tropas a caminho. Informação que contradiz as alegações de Moscou sobre sua retirada. Na África, homens armados atacaram um seminário em Burkina Faso. O atentado aconteceu semana passada, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. Para entender um pouco melhor o contexto desses ataques, nossa produção conversou com o padre Jean Baptiste. Ele é natural de Burkina Faso e está concluindo alguns estudos aqui em São Paulo. Nesta última década, muitos países da África vêm sofrendo o grande problema do terrorismo. E países da África Ocidental, como Mali, Níger, Nigéria, Burkina Faso, sofrem mais desses ataques terroristas. E estes terroristas são extremistas muçulmanos que não deixam ninguém, tanto os católicos, os evangélicos, os próprios muçulmanos e as pessoas da religião tradicional são mortas, infelizmente, por estes terroristas. E no caso do Burkina Faso, 6 anos para cá, houve muitos ataques. Tivemos até igrejas queimadas e padres que foram mortos. Na última semana, na noite do dia 10 para dia 11 de fevereiro, foi um seminário menor. Sofreu ataques de quase 30 terroristas. Chegaram no seminário, queimaram salas, destruíram crucifixos e proibiram qualquer culto ainda naquele seminário, infelizmente. Mas, graças a Deus, nenhum seminarista e nenhum formador padre foi vítima. O bispo que pediu muita oração para Burkina Faso e, particularmente, muita oração por este seminário que teve que fechar as portas porque
os terroristas ameaçaram voltar. E se por acaso eles encontrem um seminarista, aquele seminarista pode ser morto. Então somos convidados realmente a rezar por este seminário, pelo Burkina Faso e por todos os países da África e do mundo que hoje sofrem. Por exemplo, em Burkina Faso houve muitas pessoas deslocadas que fugiram estes lugares do terrorismo para se refugiar em lugar mais seguro. Então, que Deus nos ajude e nos proteja. A seguir, Portugal se prepara para a festa dos pastorinhos. A gente volta em 2 minutos, mas antes veja aí como fica o tempo em Curitiba. Por lá, dia de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Termômetros entre 17 e 26 graus. O mês de fevereiro é especial em Portugal por causa da festa dos pastorinhos. E a gente vai agora conversar ao vivo com a Graciele Reis, que está lá em Portugal e fala pra gente sobre os preparativos dessa grande festa. Bom dia, Graciele, bem-vinda. Obrigada, bom dia, Adelita, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, próximo domingo, dia 20 de fevereiro, é a festa litúrgica dos Santos Pastorinhos. Mas desde o dia 11, os fiéis têm acompanhado a novena a São Francisco e Santa Jacinta Marto, as primeiras crianças não mártires canonizadas na história da igreja. Então, essa novena está no site e redes sociais do Santuário de Fátima e a meditação é feita pelas religiosas da congregação Aliança de Santa Maria. No sábado, dia 19, o santuário vai promover uma vigília de oração com um momento de veneração aos túmulos Francisco e Santa Jacinta, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Já no dia 20, dia dos Santos Pastorinhos, a missa será presidida pelo cardeal Antônio Marto, administrador apostólico da Diocese de Leiria-Fátima. Ele será sucedido por Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que tomará posse no próximo dia 13 de março, na sede Leiria. E dentro dessa semana especial de celebrações aqui em Portugal, no último domingo, dia 13, recordou-se os 17 anos da morte de irmã Lúcia. Foi para ela que ela ficaria cá mais um tempo a fim de divulgar a devoção imaculada ao coração de Maria. E assim também no domingo foi reaberto o Memorial Irmã Lúcia, que estava fechado há 2 anos devido à pandemia. Este memorial é localizado no Carmelo Santa Teresa de Coimbra, onde a irmã Lúcia viveu por mais de 50 anos. E uma coisa interessante é que o Carmelo tem feito todo um trabalho de conservação e organização do arquivo de irmã Lúcia, com milhares e milhares de cartas com papas, pessoas em geral, bispos, autoridades civis e religiosas. E daí vão sair diversas novidades, como uma publicação no mês sobre a vida de irmã Lúcia e também sobre as novidades que vão ter a partir desses arquivos, a partir desses escritos, que realmente ela deixou um legado muito grande e muito ainda vamos ter a conhecer sobre a figura de irmã Lúcia, cujo processo de beatificação está em andamento. O túmulo dela também está ao lado do túmulo de Santa Jacinta Marto, aqui em Fátima, e assim, toda a vida dela foi em prol da divulgação da mensagem de Fátima. Tá certo, muito obrigada. É com você, Adelita. Boa tarde a todos. Obrigada, Graciele. E a cidade de Santiago de Compostela, no norte da Espanha, vive com expectativa o início do Ano Santo, que foi adiado por causa da pandemia. Nosso correspondente na Espanha, André Peixoto, traz os detalhes. Os peregrinos começam a encher de vida a pequena cidade de Santiago de Compostela. 2 anos depois do início da pandemia, os caminhantes voltam a fazer o tradicional caminho até Santiago e visitar a tumba do apóstolo São Tiago. Assim estava a cidade no ano passado, triste e solitária, com o pior início de ano em um ano santo, apenas 50 peregrinos em um mês. O Ano Santo Compostelhano é uma festa da Igreja Católica quando a festa do apóstolo Santiago cai em um domingo. A tradição convida os peregrinos a visitarem a catedral,
rezarem pelas intenções do Papa e receberem os sacramentos da confissão e da comunhão antes ou depois de entrarem na catedral. Passada a parte mais complicada da pandemia, os devotos do apóstolo São Tiago voltam a alegrar a cidade. Sou dos Estados Unidos e amo Santiago. Passos carregados de esperança para o turismo, um dos principais motores da economia local. O caminho chama e as pessoas têm muita vontade de fazer o caminho até Santiago. A perspectiva para a temporada parece positiva. Começamos 2022 com muitas boas perspectivas. Boas previsões que iluminam a todos os negócios. Este ano é o ano santo de verdade. Já temos mais peregrinos este ano que em relação ao ano passado. No mês de janeiro do ano passado estávamos fechados. Muitos peregrinos escolhem essa época do ano para desfrutar da tranquilidade e desconectar. Saí de Texas, nos Estados Unidos, no dia 31 de dezembro e não vi as notícias desde então. Estou muito feliz. E a gente encerra essa edição hoje com imagens aqui de São Paulo, lá do Parque Trianon, na Avenida Paulista. Um ótimo dia para você. Até amanhã.